Querido irmão, querida irmã, eu cumprimento você na graça e na paz do Senhor. É um prazer enorme estar com você e junto com você meditar na bendita, na sagrada, na poderosa palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar alguns textos sobre o ministério de João Batista. Mas antes disso, eu peço a você que ouça a mensagem até o final, dê o seu like, compartilhe a mensagem. Se não fez sua inscrição no canal, faça. É bem simples se inscrever. E se já se inscreveu, muito obrigada pela sua inscrição. E eu quero também que você, nos comentários, você coloque seu pedido de oração. Eu estarei orando por você nas madrugadas com muito prazer e Deus dará a vitória porque você está pedindo, está clamando, está confiando e eu vou te ajudar nessa busca. Então o texto é Lucas 3, nós vamos ler do verso 2 até o verso 14 em primeira mão. Mas vamos falar com Deus primeiro. Querido Deus, amado Pai, seja engrandecido o teu nome. Usa a tua palavra para nos edificar. Que alguma frase, alguma palavra fique em cada um dos ouvintes. Que transforme, que cause uma motivação, um despertar. Que ensine algo. Que a vida dessa pessoa sofra alguma transformação com esta palavra que é o poder de Deus. Pai, toda vez que a tua palavra é pregada, algo precisa acontecer. Então, ó Deus, dá-nos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer nos falar. E que assim haja mudança em mim, haja mudança nos meus ouvintes. Abençoa eles, Pai, no nome do Senhor. Amém. Texto anunciado, então, Lucas 3, verso 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes diz: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Toda vez que o Messias está para se apresentar, é necessário que os filhos de Deus sofram um movimento, uma alteração, um ajuste. É necessário se consertar a vida, porque é assim que se espera o Messias.
Então é necessário saber em que se deve consertar. Então o povo de Deus hoje deve estar em busca da palavra de Deus para saber os ajustes que precisa fazer. É necessário que haja uma sede no povo de Deus pela palavra de Deus. Sem isso, ninguém está preparado para a volta do Messias. Porque esse preparo é feito com conhecimento para que haja arrependimento e confissão de pecados. É necessário que haja arrependimento e confissão de pecados. Então, a mensagem que deve ser pregada hoje é exatamente a mensagem que João Batista pregava. João Batista foi um homem que nasceu para isso, ele foi feito para isso. Quando anunciado o nascimento de João, no capítulo 1 de Lucas, no verso 13, Zacarias, o pai de João, ele era sacerdote e ele estava cumprindo seu turno de serviço no templo do Senhor. E lá um anjo apareceu para ele e disse assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então João Batista, ele foi feito com este propósito de preparar um povo para receber o Senhor. Este é o papel do profeta. O profeta vai à frente, o que Deus vai fazendo em seguida. E João Batista veio como aquele anunciado por Isaías 700 e poucos anos antes do nascimento de João, como a voz do que clama no deserto. E conhecendo essa profecia, sabendo que ele era esta voz, e a família também consciente de que João era esse, porque o anjo falou. Então ele desde menino viveu no deserto. No capítulo 1 de Lucas, o verso 80 está escrito isso, que ele crescia e se robustecia diante do Senhor e viveu nos desertos. Então João, ele brincava no deserto. Desde menino, ele foi para o contexto do seu ministério. Ele foi para o contexto da profecia. Ou seja, João foi plenamente ajustado ao propósito de Deus. E ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quando Maria foi visitar Isabel, ao chegar, ela cumprimentou, ela fez uma saudação. E Isabel, que estava grávida também, disse para Maria: ela, de onde me provém, isso está no capítulo 1 de Lucas, o verso 43, de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre.
Então, por que uma criancinha, por que um bebê dentro do ventre da mãe vai saltar quando chega o Salvador que está dentro do ventre de outra mãe? Como que um bebê vai saber disso? Um dia eu perguntei para o Senhor, eu fiquei 5 anos perguntando para o Senhor, como que um bebê sabe? No ventre da mãe ele sabe da cultura, como Jacó e Esaú, que brigaram para nascer um na frente do outro, como que os filhos lá de Tamar também brigaram para um passar na frente do outro, como que esses bebês conhecem, como que João Batista salta de alegria. E Deus me disse assim, Luci, o ser é bebê, mas o Espírito Santo não é bebê. E foi o Espírito Santo, então, do qual João já era cheio desde o ventre, conforme a palavra que o anjo deu ao pai dele, que ele seria cheio desde o ventre. Então, esse Espírito Santo, quando Maria chega e cumprimenta ele lá dentro do ventre de Isabel, ele salta de alegria pela presença do Senhor. Então, João me parecia uma pessoa, um profeta de alegria. Porque o verso 14 do capítulo 1 está escrita a palavra do anjo que disse a Zacarias: olha, você terá prazer e alegria. E muitos se alegrarão no nascimento de João. Parece que João já ia nascer alegre também. E muitos se alegrariam, porque João nasceu cheio do Espírito Santo. Então as pessoas viram algo de diferente naquela gravidez, naquele nascimento, naquele menino. Eles viram algo diferente naquele bebê. Então havia uma alegria na época do nascimento de João. Então o próprio nascimento de João já estava preparando o povo para a chegada do Messias. Quando o Messias chegasse, ele ia encontrar um povo bem disposto. É essa terminologia que está aqui no verso 17 de Lucas 1. Então o anjo diz que João também seria grande diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que ensina tudo da palavra de Deus que deve ser ensinado, será grande no reino de Deus. Agora, quem deixar passar um ensino, por menor que seja, será considerado pequeno no reino de Deus. E João ensinou, por isso ele foi grande no reino de Deus, no reino dos céus. E qual era a missão de João? Além de trazer alegria, de trazer algo diferenciado, ele converteria muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Então, no ministério de João, na palavra pregada por João, através dela, muitos dos filhos de Israel iam se converter ao Senhor, eles iam consertar a sua vida, eles iam se voltar para o Senhor. E a palavra diz que eram muitos. Muitos. E João, ele veio na virtude de Elias, conforme prometido pelo Senhor. Ele veio na mesma unção. Ele veio com o mesmo ministério, o ministério que chama para o arrependimento. E a Bíblia diz que ele veio assim para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, antes do Messias se apresentar lá e cá,
É necessário haver uma disposição do povo, é necessário haver conserto, é necessário que os caminhos do Senhor sejam endireitados com a palavra do Senhor. João veio pregando essa palavra que endireitou, que preparou o caminho para a chegada do Senhor. Então, a mensagem que precisa ser pregada hoje é a mensagem parecida com a mensagem do João Batista. Aliás, é a mesma mensagem. Em Malaquias capítulo 4, o Senhor disse no verso 5: E eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse dia grande e terrível não foi os dias de João Batista. Porque João Batista, ele veio como promessa de Deus de enviar Elias. Então veio João com o mesmo ministério, com a mesma unção de Elias. Mas Deus diz que virá outro com essa mesma unção de Elias. Ou outros. Antes que venha o terrível dia do Senhor, o fim mesmo, virá profeta com essa unção de Elias, para convidar o povo ao arrependimento, porque tem que endireitar os caminhos do Senhor e preparar o povo, um povo que esteja bem disposto para a chegada do Messias. Então, a chegada do Messias, ela não pode ser e nem poderá ser de qualquer jeito. Tem que ter um preparo antes. E esse preparo é com conversão, é com ajuste da vida à palavra do Senhor. Então, toda palavra que for pregada hoje, ela tem que ser pregada com o intuito do povo se consertar diante do Senhor. Nada de mensagens que enche o ego do homem, o que leva o homem a desejar crescer socialmente, crescer na profissão. Não, essas mensagens não cabem para hoje. A mensagem para hoje, para preparar um povo bem disposto para a chegada do Messias, é uma mensagem que ensina o povo a se consertar na palavra, para que o povo veja os erros, possa se converter, possa se arrepender, confessar os pecados e se converter ao Senhor. É necessário que os filhos de Deus sejam convertidos a Deus, endireitem os seus caminhos, se consertem. Nós precisamos de conserto. Ainda no capítulo 4 de Malaquias, o verso 6, quando Deus disse que Elias viria, ele falou assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E é isso que o anjo disse a respeito de João. No capítulo 1, verso 17 de Lucas. O anjo dizendo a Zacarias que João iria diante de Deus no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes, dos desobedientes, à prudência dos justos. Então, todos precisam ajustar. Então, conforme prometido, João veio para esse ministério, Deus o fez nascer depois dos pais já com idade avançada, depois de esterilidade. Ele nasce com esta proposta de converter os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes ao comportamento justo. É necessário que haja uma conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. As relações familiares e todas as demais relações precisam ser ajustadas, senão não há um povo preparado para a volta do Messias.
sem arrependimento, sem ajustes nas relações, sem se ajustar à palavra de Deus, do coração e dos rebeldes, ao comportamento justo, sem que haja esse endireitamento, esse conserto, essa conversão, não estamos preparados para receber o Messias. O Messias é recebido com ajuste, com conserto, com arrependimento. Primeiro o arrependimento, se arrepende e conserta. Porque este é o verdadeiro arrependimento. Se você já amaldiçoou seus pais em algum momento, falou mal do seu pai ou da sua mãe, ou pensou mal, ou desejou mal, qualquer coisa assim, é maldição. Se é o seu caso, acerte a relação com os seus pais. Converta o seu coração, o seu pai e sua mãe. E ajude-os a converter o coração deles a você. Você pede perdão ou você oferece perdão, seja o que for necessário fazer, ajuste a relação com seus pais. Porque só este comportamento familiar ruim é suficiente para toda a terra ser amaldiçoada. Deus disse em Malaquias 6, o último versículo, meus filhos, do Antigo Testamento, último versículo, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, olha como é grandioso este problema. Ele é suficiente para toda uma nação ser amaldiçoada. Então, não seja você, não seja eu que vamos estragar a terra, a nação. Não seja. Eu já fiz este ajuste há alguns anos. Faz também. Se em algum momento você amaldiçoou seus pais, se em algum momento você falou mal deles, ou fez qualquer outra coisa que fosse ruim contra eles, até em pensamentos, em desejos, acerte isso, por favor. Então, João, com esse propósito, surge para preparar, para apresentar o Messias. E ele fez isso de forma muito boa, muito qualificada. Ele fez com zelo. E ele então foi para o deserto e lá ele pregava, e as multidões iam a João. Havia uma sede tão grande, porque naqueles tempos não existia um trabalho desse tipo. Existiam os trabalhos nas sinagogas, no templo, em Jerusalém, mas não havia essa pregação profética desse jeito, nesse nível. Tinha 400 e poucos anos já que isso não acontecia. Então, quando João veio, o povo estava com uma sede tão grande. E também eles ficaram esperando João crescer e acompanhando o desenvolvimento de João, vendo coisa diferente nele desde o nascimento. E eles ficaram naquela expectativa. E eles tinham até expectativa de que João podia ser o Messias. Mas João, de forma grandiosa, disse que não. Que depois dele viria que ele não era digno nem de desatar as correias das suas sandálias. E ele veio para apresentar o Cordeiro. E ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus
apresentou. Então, João apresentou ele às pessoas. Ele disse isso, ele batizou Jesus. Então, João apresentou Jesus da melhor forma possível. E 6 meses antes de Jesus começar o seu ministério, João veio pregando sobre esse que viria e levando o povo a se consertar diante de Deus. Então, as multidões iam a João com sede. Então, Deus já estava fazendo tudo. Quando uma pessoa se converte lá no templo, vai à frente atendendo um apelo, não significa que o trabalho começou ali. Deus já vem agindo na vida daquela pessoa, alguém já vem orando por ela, Deus já vem trabalhando na vida dela, Deus a atraiu ao templo, Deus a atraiu naquele dia para ouvir aquela mensagem, Deus preparou aquela mensagem. Tudo começa com Deus. Nenhum de nós começa nada, tudo começa com Deus. Nós só acompanhamos. E João seguiu aquilo que Deus estava fazendo, seguiu a orientação do Senhor. E as pessoas foram a João não com o intuito de receber uma bênção material. As pessoas foram a João com a intenção de receber ensino. Elas queriam direção. E a pergunta que a multidão fez para João é: que faremos? João deu uma palavra para elas que era uma palavra que, se elas não estivessem preparadas, aquelas pessoas não estivessem preparadas, sairiam feridas. Porque ele chamou de raça de víboras. Mas aí ele ensinou o que estava errado e elas perguntaram: o que nós fazemos agora diante dessa palavra? Porque ele falou assim: vocês não ficam aí confiados que, eu sou filho de Abraão, sou filho de Abraão, sou filho de Abraão. Muita gente estava ancorada nessa questão. Ou seja, lançando sobre Abraão a responsabilidade sobre sua salvação, como se Abraão fosse um selo. Um selo que habilitava aos céus. E João disse assim: vocês não fiquem confiados nisso, de que vocês são filhos de Abraão, não. Agora tem que ter uma mudança interna, cada um tem que ajustar a sua vida. O reino de Deus precisa estar dentro de vocês. É o reino que carimba, é o reino, é o Espírito Santo que dá esse selo. É o reino de Deus habitando dentro de vocês. Cada um precisa da sua mudança. Não basta ser da descendência de Abraão. E eu tenho para dizer para você o seguinte: não fica confiado porque você tem uma religião, você tem um templo, que você está toda semana lá. Fica confiado nisso, não. É necessário mudança. É necessário busca. É necessário ouvir a palavra de verdade, a palavra que leva ao conserto. Não queira mensagem que te engorde. A mensagem que às vezes dá muita informação sobre o grego, sobre o hebraico, sobre o latim. Muitos estímulos que servem para dispersar, muita sabedoria de homem. Há muitas mensagens nossas que as pessoas ouvem e falam assim: como que fulano é sábio? Mas não é essa a intenção da mensagem. A mensagem para ser pregada hoje é a mensagem de conserto, é aquela mensagem que, quando ouvida, a pessoa é transformada, ela se arrepende, ela veja onde está errado, porque é impossível que tudo esteja certo.
Então é necessário olhar para a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus com esse interesse, com essa pergunta: que farei agora? E então as multidões perguntaram para João, perguntavam isso todos os dias: que faremos? É a mesma pergunta que fez Paulo quando encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco. A primeira coisa que ele perguntou: quem és tu, Senhor? E em seguida ele falou: o que farei? Tem sempre algo a fazer. É impossível que não tenha algo a fazer. E João orientou cada um. Ele disse para a multidão: olha, produzir fruto digno de arrependimento no caso de vocês, olha, se vocês têm 2 túnicas, divide, dá uma para o outro. Ou seja, tem esse interesse pelo outro, esse amor pelo outro, do outro ter o mesmo que você tem, aquilo que era para o seu uso, aquilo que você usaria. E você vai ficar com uma só, mas você não quer que o outro fique sem. Então você doa para ele porque você tem esse interesse nele, você considera ele superior a si mesmo. Então, se ele é superior a você, investe nele, que é um negócio melhor. Investe nele, não fica acumulando coisa. Então, o tempo hoje não é para acumular coisas. O tempo hoje é para pegar o pouco que tem e dividir. Aí João falou: quem tem alimento, faça da mesma coisa. Não fica armazenando, porque aquilo que está armazenado na minha casa está faltando na outra. Divide com o outro porque alguém está sem. Então tenha esse interesse no outro. Você não quer alimento, então queira para o outro também, queira para o outro as mesmas coisas que você tem. Então esse amor pelo outro é que torna a pessoa digna de arrependimento. Isso é fruto digno de arrependimento. Quem se arrependeu de verdade mostra esse fruto. Aí os publicanos também vieram. Quem eram os publicanos? Eram judeus que eram fiscais, eles trabalhavam para o governo romano. Então eram funcionários públicos. Mas muitos deles cobravam impostos além do necessário. Aí eles perguntam, eles não tiveram problema em perguntar para João o que eles tinham que fazer. Eles estavam bem dispostos a mudar. É isso que é lindo no pecador. Não é a sua ausência de pecado, mas a sua disposição em reconhecer e mudar. E pode ter certeza que eles mudaram. Mestre, que devemos fazer? João falou assim: vocês não peçam mais do que o que está ordenado. Cobra só o valor justo. Então, antes da chegada do Messias, os princípios do reino estavam sendo pregados. Porque o Messias precisava chegar num lugar onde o reino dele estava sendo exercido, os preceitos dele estavam sendo vividos. Aí chega também o exército, alguns soldados do exército, e perguntaram para João: e nós? Faremos o quê? Aí João falou assim: vocês não tratem ninguém mal. E não tira nada de ninguém, não defraude ninguém, vocês ficam contentes com o salário que vocês têm. Se ajustem nesse salário. Então todo mundo estava interessado em saber o que precisava ajustar. E João orientou cada um, pregador tem que orientar as pessoas nos ajustes que elas precisam fazer. Porque o Senhor está voltando. É necessário que haja arrependimento. Então a mensagem verdadeira hoje, esta mensagem que leva o povo a ajustar a palavra
ajustar a vida à palavra de Deus. Quando o Messias chegar, é necessário que ele encontre um povo bem disposto, um povo que está aberto a reconhecer o pecado e se arrepender. Um povo que sabe o que tem que acertar. Um povo que esteja vivendo os princípios do Messias. Quando ele chegar aqui, ele precisa ver em nós que o seu reino é cumprido no meio de nós. O Messias só vai levar aqueles em quem ele achar o seu reino. Que ele encontre esse reino em mim e em você. Eu te abençoo assim, no nome, na graça do Senhor Jesus. Tenha um coração bem disposto para receber o Messias. Vamos buscar. Eu tenho buscado. Eu tenho deixado Deus ajustar a minha vida, porque eu amo a palavra de Deus, como você também ama. Então tenhamos sede dela. Ela está em nossas mãos. Vamos estudá-la à luz do ensino do Espírito Santo. O Senhor abençoe você e toda a sua casa, em nome do Filho de Deus. Amém.